O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Hoje, terça-feira, dia 24 de março, quinta semana da Quaresma. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja aqui hoje carregando um peso que ninguém vê. Eu sei das noites em que você deitou na cama, olhou para o teto e sentiu que a vida inteira estava desmoronando por dentro, mesmo que por fora tudo parecesse no lugar. Eu sei dos dias em que você acordou sem vontade de levantar. Não por preguiça, mas por um cansaço que vem lá do fundo da alma. Um cansaço que o café não resolve, que o fim de semana não cura, que nem o sono consegue aliviar. Eu sei das vezes em que você se ajoelhou para rezar e as palavras travaram na garganta, porque até para Deus você já não sabia mais o que pedir. Eu sei do medo de confiar de novo, de acreditar de novo, de se abrir de novo, porque cada vez que você tentou, a vida parece que devolveu uma decepção. Eu sei da solidão que dói mesmo no meio de gente, porque estar cercado de pessoas não significa estar acompanhado. Eu sei do peso de fingir que está tudo bem quando não está, de sorrir no trabalho, de responder "tô bem" no WhatsApp e depois chorar sozinho no banheiro sem ninguém saber. Eu sei da vergonha de pedir ajuda, porque o mundo te ensinou que pedir ajuda é fraqueza, quando na verdade pedir ajuda é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Eu sei daquela sensação de estar andando em círculos, de repetir os mesmos erros, de cair nos mesmos buracos e de se perguntar: será que eu nunca vou aprender? Será que eu nunca vou sair desse ciclo? E eu sei também daquela voz dentro de você que diz: já tentei de tudo, já não tenho mais forças, já não sei para onde ir. Se esse é o seu sentimento, este Evangelho não veio por acaso. Esta palavra foi preparada exatamente para esse momento da sua vida. E eu te peço, fica aqui comigo até o final. O Evangelho de hoje traz uma frase de Jesus que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua dor. Jesus diz: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Presta atenção nessa palavra. Jesus não diz: quando eu fizer um milagre espetacular, vocês vão saber quem eu sou. Ele não diz: quando tudo estiver perfeito, aí sim vocês vão me reconhecer. Ele diz: quando me elevarem. E essa elevação é a cruz, é no sofrimento, é na dor, é no lugar mais improvável que Deus se revela de verdade. E isso muda tudo. Porque talvez hoje você esteja vivendo o seu momento de cruz. Talvez a sua vida pareça o contrário de tudo que você pediu. Talvez você olhe para a sua história e diga: cadê Deus nisso? E o que o Evangelho de hoje está dizendo é exatamente isso. É ali, nesse lugar que você menos espera, que Deus está se revelando. Quando tudo em você diz acabou, Deus diz: é aqui que eu começo. Quando tudo em você diz eu não aguento mais, Deus diz: é agora que a minha força se faz presente. Quando tudo em você diz ninguém se importa, Deus diz: eu estou aqui e eu não vou embora. Essa palavra não é uma teoria teológica bonita. Essa palavra é para a sua terça-feira. É para o seu cansaço de agora. É para o seu medo de hoje. É para essa quaresma que talvez esteja sendo a mais difícil da sua vida. Porque não é nos momentos de glória que a gente conhece de verdade quem está do nosso lado. É nos momentos de cruz. É quando tudo desmorona que a gente descobre quem fica. E Jesus está dizendo: eu fico. E sabe o que mais me toca nesse Evangelho? É que Jesus fala essas coisas num momento em que estão querendo matá-lo. Ele está cercado de gente que não entende, de gente que julga, de gente que rejeita. E mesmo assim ele não recua, ele não foge. Ele olha para tudo isso e diz: eu não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. Quantas vezes você se sentiu assim, cercado de gente, mas incompreendido, rodeado de pessoas,
mais profundamente sozinho. Quantas vezes você olhou ao redor e pensou: ninguém aqui entende o que eu estou passando? Quantas vezes você carregou sozinho uma dor que precisava de colo, uma angústia que precisava de escuta, um medo que precisava de abrigo? E sabe o que Deus faz nesses momentos? Ele não manda uma explicação, Ele não manda uma solução rápida, Ele manda a presença dEle, silenciosa às vezes, invisível muitas vezes, mas mais real que a sua dor. Deus não é um Deus que fica longe esperando você resolver tudo para depois aparecer. Ele é o Deus que entra no caos, que entra na confusão, que entra no medo, que entra na noite escura da alma e diz: eu estou aqui. Ele não faz contabilidade dos seus erros. Ele não olha para o seu passado e diz: você não merece. Ele olha para o seu coração partido e diz: isso basta para mim. Seu coração partido é o suficiente para eu entrar. Quantas vezes você achou que precisava se consertar antes de rezar? Quantas vezes você pensou: não vou à missa porque não estou digno? Quantas vezes você se afastou de Deus justamente no momento em que mais precisava dele, porque achava que a sua bagunça era grande demais para o amor dele? Mas o Deus do Evangelho não é assim. O Deus do Evangelho não espera você ficar pronto. Ele vem até você no meio da sua imperfeição, no meio do seu medo, no meio da sua vergonha. Ele não pede uma casa arrumada, Ele pede uma porta aberta. E às vezes nem isso. Às vezes Ele entra pela janela, pela fresta, por aquele cantinho do seu coração que você esqueceu de trancar. Ficar quando todos vão embora. Ficar quando a esperança parece morrer. Ficar quando o mundo diz que não vale mais a pena. Ficar quando até você mesmo desistiu de si. Ficar quando o telefone não toca, quando a mensagem não chega, quando o abraço não vem. Ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus do Evangelho de hoje. Eu quero te pedir uma coisa agora. Se essa palavra está tocando o seu coração, faz algo simples por mim. Ative o sininho deste canal para você receber uma notificação cada vez que a gente postar um novo Evangelho comentado. Acompanhe diariamente o Evangelho, porque a gente precisa dessa palavra todo dia, não só quando está em crise, mas também quando está em paz, para manter o coração firme. E escreva aqui nos comentários o seu nome e uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só, pode ser o nome de alguém que precisa de cura, pode ser um pedido silencioso que só Deus entende. Escreva, porque ninguém deveria atravessar essa quaresma sozinho. Deixa eu te sugerir algumas intenções: cura, coragem, recomeço, perdão, luz, paz, libertação. Escolha a que faz mais sentido para o seu coração agora e escreva ali embaixo. E saiba que eu vou rezar por cada nome, por cada intenção. Eu quero te contar uma história. Dona Marlene, 64 anos, aposentada, moradora de Goiânia, Goiás. Dona Marlene perdeu o marido há 3 anos para um câncer que consumiu tudo em 6 meses. Depois do enterro, ela me disse que sentiu como se tivessem arrancado uma parte do corpo dela. Os filhos moram longe, um em São Paulo, outro em Curitiba. Ela ficou sozinha naquela casa grande demais, cheia de fotos, cheia de lembranças, cheia de silêncio. O café da manhã que antes era para 2, agora era para uma só. A cama de casal que antes era quente dos 2 lados, agora tinha um lado frio que ela não conseguia olhar. Nos primeiros meses, ela mal conseguia rezar. Dizia que as palavras não saíam, que Deus parecia surdo, que a fé, que sempre foi tão forte, de repente parecia uma vela apagada. Ela tentou se manter ocupada, fazia crochê, cuidava do jardim, ligava para os filhos. Mas quando chegava a noite, o silêncio voltava. E com o silêncio, o medo. Medo de ficar doente e não ter ninguém para cuidar. Medo de morrer sozinha. Medo de esquecer a voz do marido. Ela me contou que numa terça-feira qualquer, dessas terças sem graça,
Ela estava sentada na varanda, olhando para o nada. E do nada, senti uma brisa suave no rosto. E junto com a brisa, veio uma paz que ela não conseguia explicar. Não foi uma voz, não foi uma visão, foi uma presença, como se alguém tivesse sentado do lado dela e dito sem palavras: eu estou aqui. Dona Marlene me contou isso com lágrimas nos olhos e disse uma coisa que eu nunca esqueci: padre, eu não sei explicar o que aconteceu. Só sei que naquela terça-feira eu entendi que Deus não tinha ido embora. Ele estava ali, quieto, esperando eu parar de correr para sentir que ele nunca saiu. E ela continuou: eu não voltei a ser quem eu era antes, mas eu voltei a ter razão para levantar da cama. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de uma presença silenciosa numa terça-feira comum. Agora, eu quero voltar ao Evangelho porque tem um detalhe que a gente não pode perder. Jesus diz aos judeus: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Repare bem, Jesus não diz isso para humilhar ninguém. Ele diz isso para revelar uma verdade que muda tudo. Existe uma perspectiva diferente. Existe um olhar que vem de cima, que vem do alto, que vem de Deus. E quando a gente está preso na perspectiva de baixo, tudo parece sem saída. Quando a gente está preso no medo, no cansaço, na dor, a gente só enxerga a parede. Mas quando a gente permite que Deus nos eleve, mesmo que só um pouquinho, a gente começa a ver o que não via antes. E tem mais. A primeira leitura de hoje conta a história da serpente de bronze. O povo de Israel estava no deserto, cansado, ferido, reclamando, com medo, sem esperança. E Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar num poste. E diz: quem olhar para ela será curado. Repare, não diz quem merecer será curado. Não diz quem for perfeito será curado. Diz quem olhar. Olhar, um gesto simples. Uma decisão pequena. Uma escolha que qualquer um pode fazer. Mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo com medo. Olhar para cima. E é exatamente isso que Jesus pede de você hoje. Ele não pede que você seja forte. Ele não pede que você tenha todas as respostas. Ele não pede que você resolva tudo antes de se aproximar. Ele pede apenas que você olhe, que você levante os olhos, que você permita que ele entre. Receber é um gesto simples, não é um projeto grandioso. É dizer: entra mesmo que não esteja pronto. Entra, mesmo que a casa esteja bagunçada. Entra, mesmo que eu não tenha nada bonito para te oferecer, porque o começo não vem de você, o começo vem de Deus. A cura não vem do seu esforço, a cura vem do seu olhar direcionado para Ele. O recomeço não nasce da sua força, o recomeço nasce da graça de quem nunca desistiu de você. Deus não se cansa de começar. Mesmo quando você se cansa de tentar, Ele continua criando caminhos onde você só vê paredes. Mesmo quando você acha que já desperdiçou todas as chances, Ele abre uma porta que você nem sabia que existia. Mesmo quando o seu coração diz não dá mais, o coração de Deus diz: eu ainda tenho planos para você. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Isso quer dizer que a sua transformação não depende só de você. Não é na base do esforço humano que a vida muda de verdade. É na base da graça. E graça é presente. Presente não se compra, não se merece, não se conquista. Presente se recebe. E para receber, basta abrir as mãos. Mesmo que essas mãos estejam tremendo, mesmo que essas mãos estejam sujas, mesmo que essas mãos estejam vazias, Deus não olha para o que você tem nas mãos. Ele olha para o que você tem no coração. E se no seu coração tem dor, Ele entra pela dor. Se no seu coração tem medo, Ele entra pelo medo. Se no seu coração tem vazio, Ele preenche o vazio. Não com respostas prontas, mas com presença. Presença que sustenta.
presença que cura, presença que transforma sem fazer barulho. E essa é a beleza do que o Evangelho chama de graça sobre graça. Porque Deus não te dá uma graça e depois para. Ele dá uma, e em cima dessa dá outra, e em cima dessa outra mais. Graça sobre graça. Não porque você mereceu, não porque você foi perfeito, mas porque esse é o jeito dele amar. Sem contabilidade, sem condições, sem prazo de validade. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquele dia em que você achou que não ia aguentar, mas aguentou, não foi sorte, foi graça. Talvez aquela ligação inesperada de alguém que disse a palavra certa na hora certa não foi coincidência, foi graça. Talvez o simples fato de você estar aqui agora ouvindo essa palavra já seja uma prova de que Deus não te esqueceu, porque a graça de Deus não é sempre espetacular, nem sempre vem com fogos de artifício e trombetas. Às vezes a graça é silenciosa, é a força que sustentou você quando tudo desmoronava. É a paz que apareceu no meio do caos sem explicação. É o ar que continuou entrando nos seus pulmões quando a dor era tanta que você achava que ia parar de respirar. Graça sobre graça, do jeito mais simples, do jeito mais Deus. Olha para trás nessa quaresma, olha para os dias que já passaram, você está aqui. Apesar de tudo, você está aqui, apesar do cansaço, apesar do medo, apesar da dúvida, apesar das noites mal dormidas e das manhãs pesadas, você está aqui. E isso não é pouco, isso é graça. Cada dia que você levantou, sem saber como ia ser, mas levantou, foi graça. Cada oração que saiu tropeçando, meia pronta, meia torta, foi graça. Cada lágrima que caiu em silêncio, sem ninguém ver, Deus viu. E cada uma delas foi recolhida como oferta, graça sobre graça. Não a graça que o mundo oferece, que é condicional e passageira, mas a graça de Deus, que é eterna, que é fiel, que não depende do seu desempenho. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Onde você estiver agora, feche os olhos por um instante. Não pensa na quaresma como um grande projeto espiritual. Não pensa no que você precisa mudar, no que você precisa fazer melhor, no que você precisa resolver. Pensa só nesse momento, só nesse instante. E reza comigo, com as palavras que tiver, ou até sem palavras. Senhor, entra na minha história que está confusa. Entra no meu cansaço que não tem fim. Entra no meu medo que me paralisa. Entra na minha solidão que dói tanto. Entra nas minhas dúvidas que me tiram o sono. Entra nos meus erros que me fazem sentir que não sou digno. Entra, Senhor, porque eu não tenho forças para ir até Ti, mas eu levanto os olhos, eu olho para cima, eu escolho olhar para Ti. Isso já é oração, isso já é fé. Você não precisa de palavras bonitas, você não precisa de frases teológicas, você só precisa de honestidade. E se você não conseguiu nem fechar os olhos, se as lágrimas vieram antes da oração, tá tudo bem. Lágrima também é oração. E Deus entende a língua das lágrimas melhor do que qualquer língua do mundo, porque a oração mais verdadeira não é a que sai bonita, é a que sai verdadeira, é a que sai do fundo. É a que diz, eu não sei mais o que fazer, mas eu sei que você está aqui. Isso é fé. Não a fé dos livros, não a fé das teorias, mas a fé que nasce do coração partido, que ainda assim escolhe olhar para cima. E saiba, tanto quem escreveu nos comentários, quanto quem ficou em silêncio, Deus vê. Ele vê o seu coração. Ele conhece cada dor que você nem sabe nomear, e Ele não te julga, Ele te acolhe. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E muitas vezes, as forças que você tinha eram tão poucas que o simples fato de ter chegado até aqui já é uma vitória que a maioria não reconhece. O Evangelho de hoje te diz uma verdade que eu quero que você leve no coração.
Você não precisa entender tudo. Você não precisa resolver tudo. Você só precisa olhar para cima. Assim como o povo no deserto olhou para a serpente de bronze e foi curado, assim como Jesus foi elevado na cruz para que todo aquele que olhasse para ele tivesse vida, você também é convidado hoje a levantar o olhar. Não importa de que deserto você está saindo, não importa quantas mordidas a vida já te deu, não importa o tamanho da sua ferida, olha para cima, Deus está ali. Escreva agora nos comentários o seu nome e uma intenção para essa semana que ainda resta da Quaresma. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser só o nome de alguém que você ama. Paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, recomeço, cura, libertação. Escolhe a sua e escreve, porque aqui a gente forma uma comunidade de gente imperfeita, de gente cansada, de gente ferida, mas de gente que caminha junta, como uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente, mas unida pela mesma fé, pela mesma esperança, pelo mesmo Deus que nunca abandona. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra hoje. Talvez tenha alguém no seu WhatsApp, na sua família, no seu trabalho, que está passando por uma noite escura e precisa ouvir que não está sozinho. Seja você esse instrumento de Deus. Amanhã estaremos juntos, novamente, com um novo evangelho, com uma nova palavra, com uma nova oportunidade de caminhar mais um passo na presença de Deus. Não desista dessa caminhada, mesmo que os pés estejam cansados, mesmo que o coração esteja pesado, mesmo que o caminho pareça longo demais. Continue, um passo de cada vez. Um dia de cada vez, uma oração de cada vez. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera com os braços abertos, com o coração aberto, com toda a graça que você precisa para dar mais um passo. Que a paz do Senhor esteja com você, hoje e sempre. Amém.